Como as milícias controlaram 60% do Rio de Janeiro? As milícias controlam 57,5% do território da cidade do Rio de Janeiro, conforme um estudo de 2019 da Universidade Federal Fluminense, UFF. 2.200.000 cariocas vivem sob o domínio dessas organizações criminosas que abrangem 686 km². As facções criminosas, como o Comando Vermelho e Amigo dos Amigos, dominam 15,4% do território da capital fluminense, ou seja, 75% da área do Rio de Janeiro está na mão de grupos criminosos. Essa tomada de território pelas milícias começou em 1970, mas em outro formato, com os grupos de extermínio. Durante os 21 anos de ditadura militar, essas corporações foram criadas sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Então, agentes de segurança que eram expulsos ou se aposentavam precocemente eram alistados para integrarem as organizações paramilitares. Com o passar do tempo, os grupos de extermínio ganharam popularidade e prestígio popular, por serem vistos como uma força de combate às facções criminosas. Muitos políticos da ditadura elogiaram a atuação deles como uma força auxiliar à polícia para controlar a criminalidade. Inicialmente, a entrada dos coletivos realmente afastava os traficantes, mas no lugar do domínio do tráfico, os habitantes eram submetidos ao controle dos paramilitares. A partir daí, eles desenvolviam uma estrutura miliciana, passando a cobrar taxas de moradores. Primeiramente, cobravam uma taxa de proteção, para que continuassem a manter os traficantes longe. Aí passavam a cobrar a prestação de serviços essenciais, como abastecimento de gás, água, a construção de moradias, e extorquiam os comerciantes aos moldes das máfias. As estruturas das milícias puderam se organizar sem maiores sobressaltos até 1993, quando um crime chamou a atenção para eles: a Chacina da Candelária. O assassinato de 8 jovens no centro do Rio de Janeiro por policiais que teriam relações com milicianos explicitou a força dos contraventores para se infiltrarem nas entranhas do Estado. Para entender detalhadamente esse crime que teve repercussão mundial, assista ao vídeo que fizemos sobre ele. A Chacina da Candelária é ilustrativa do modo como as hostes conseguiram dominar o Rio de Janeiro. Assim como as máfias italianas ou os cartéis mexicanos, as milícias brasileiras desenvolveram conexões tanto com políticos e juízes quanto com policiais, a fim de se fortalecerem. A deputada federal mais votada do Rio em 2022, a atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que é esposa do pastor e prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, recebeu apoio de milicianos à sua candidatura. Daniela Carneiro recebeu apoio de acusados de envolvimento com milícias do Rio de Janeiro. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro e a família dele, que mantinham laços suspeitos com figuras ligadas às milícias. Filho de Bolsonaro, o senador Flávio homenageou na Assembleia Legislativa do Rio, Alerj, o ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, o Gordinho, que, segundo a investigação da Polícia Civil, comandava o escritório do crime na zona oeste da cidade. Flávio Bolsonaro também contratou a esposa e a mãe do miliciano para trabalhar com ele na Alerj até novembro de 2018. O próprio Jair Bolsonaro defendeu em entrevista à BBC a legalização das milícias. Todas essas conexões com pessoas poderosas tornam extremamente difícil que as organizações criminosas sejam desmanteladas. Em 2008, a CPI das milícias, comandada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, do PT, e por sua assessora Marielle Franco, levou à prisão de 246 milicianos, entre eles vereadores, deputados, bombeiros e policiais. O relatório final da comissão elaborou 58 propostas para o governo estadual combater os grupos paramilitares. Quase nenhuma delas foi posta em prática nem pelo então governador Sérgio Cabral, que posteriormente foi preso por corrupção, muito menos pelos seus antecessores. Precisamos do seu apoio para continuarmos produzindo conteúdo. Você pode nos ajudar pelo Pix na descrição ou curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Esse foi Como as Milícias Dominaram o Rio, e esse é o Boletim 24 Horas.